Modesto Brocos e a ideologia de branqueamento no Brasil. Modesto Brocos e Gomes nasceu em Santiago de Compostela, na Espanha, em 9 de fevereiro de 1852, morrendo no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1936. Foi pintor, desenhista e gravador espanhol naturalizado brasileiro e radicado no país a partir de 1890. Concluindo os estudos aos 18 anos, foi para a Argentina. No entanto, 2 anos depois veio para o Brasil. Trabalhou como ilustrador do semanário O Mequetrefe, usando a técnica da xilogravura por ele introduzida no país. Em 1875, inscreveu-se na Academia Imperial de Belas Artes, onde foi aluno de Vítor Meireles e Seferino da Costa. 2 anos depois foi para Paris, onde foi aluno de Henri Lehmann na Escola de Belas Artes. Não se adequou ao regime de ensino. Foi para Madrid, Paris e finalmente Roma, onde se tornou protegido do professor Francisco Pradilla, frequentando por 5 anos a Academia Kid até 1890. Voltou ao Brasil, já considerado como pintor profissional. Tornou-se professor da Escola Nacional de Belas Artes, selecionando a matéria Desenho de Modelos Vivos, de 1891 a 1896. Foi influenciado pelo realismo, praticando diversos gêneros de pintura e escrevendo livros como A Questão do Ensino de Belas Artes, 1915, e Retóricas dos Pintores, 1933. Sua obra mais controversa foi A Redenção de Kant, interpretada por especialistas e público interessado em arte como representativa da ideologia do branqueamento e do racialismo ascendente durante a Primeira República. O óleo sobre tela de 199 cm por 166 cm foi exibido pela primeira vez em 1895 e foi adquirido pelo governo federal para compor a coleção da Pinacoteca Nacional, como era então chamado a atual Museu Nacional de Belas Artes. O título da obra invoca a maldição de Noé a seu filho Cã, cujo sentido é tradicionalmente associado a uma suposta condenação divina aos povos de pele negra. Embora o texto bíblico de Gênesis 9.25 não apresente Cã como um homem negro. Em áreas coloniais e em países onde houve escravidão de africanos, histórias tradicionais em torno da maldição de Cã serviram para conferir uma justificativa sagrada para a escravidão negra. A tradição pictórica que associa os povos da África subsaariana à descendência de Cã remota à Idade Média Europeia. Pintores renascentistas italianos como Michelangelo e André Sacchi deram continuidade a essa representação em suas obras. A mesma versão se encontra também em trabalhos de artistas do século XIX como Gustave Doré e Ivan Xenofontov. Há 2 abordagens quanto à obra. Para a primeira, a obra é considerada uma das pinturas mais racistas e reacionárias do século XIX, trazendo consigo o simbolismo do pensamento elitista. A pintura aparece no processo pós-abolicionista da Nova República, que buscava pelo progresso usando a Europa como modelo. Aos olhos da elite, o branco representava progresso, enquanto o negro o atraso, passando, nesse contexto, surgir o eugenismo e o branqueamento mencionado anteriormente, que propunha a miscigenação como solução, deixando a população com um perfil cada vez mais europeu. A pintura é simplesmente uma representação visual do assunto, presente no discurso dos intelectuais da época. No entanto, para Darílio Williams, ao se levar em conta o contexto de formação do pintor espanhol e a realidade histórica por ele experimentada, a tela pode ser vista como um abandono da herança da escravidão em prol de um futuro de liberdade e igualdade. Brocos manteve as relações próximas com intelectuais abolicionistas e com escravizados no Brasil nas décadas de 1870 e 1880. Outras telas suas em que aparecem particularmente mulheres negras são ressaltadas as condições difíceis de vida e de trabalho dos libertos nos primeiros anos da República. Veja-se as obras Órfã e Feiticeira, 1892, Engenho de Mandioca, 1892, Alegria, Libertação dos Escravos, 1894, Mulatinha, ou Crioula de Diamantina, 1894 e Marcolina, ex-escrava da Barreira.
Como essa obra sugere, o interesse do pintor pela figura da mulher negra, especialmente em cenário de trabalho no campo, revela um artista interessado pela realidade do trabalho livre vivida pelos libertos. Desse modo, os negros, em geral, e as mulheres negras, especificamente, assumiriam, nas telas de Brocos, o papel de redentores dos filhos de Cã, por terem assegurado a liberdade para os seus descendentes no Brasil do pós-abolição. Brocos era um homem do seu tempo, que era influenciado pelas ideias da época, onde o abolicionismo se relacionava ou conviviam com outras ideias como a eugenia. Ao retratar principalmente a vida da mulher negra em situação de trabalho braçal, Brocos criou uma das mais belas imagens sobre o trabalho negro daquela época. Após nos deliciarmos com a vida e obra de Modesto Brocos, iremos revelar o pintor Arthur Timóteo da Costa e a transição para a arte moderna.